Deixa eu gravar a aula aqui. Que hoje nós teremos uma aula de nivelamento e depois nós vamos ter a nossa aula normalmente aí, tá? Que é aulas de matemática. O que eu vou pedir para vocês, meus amores, nesse primeiro momento? Que vocês separassem as partes do caderno de vocês, tá? Então nós vamos ter uma parte que é para o conteúdo do terceiro bimestre, que nós iremos trabalhar, e também teremos uma parte do caderno que é para o nivelamento e uma outra parte do caderno que é para práticas experimentais. Então, vocês têm que ter essa divisão no caderno de matemática de vocês. O que eu aconselho, quem tiver fichário, é mais fácil, porque aí ele consegue colocar em folhas separadas. Agora, no seu caso, se você está com um caderno, se esse caderno tem várias disciplinas, várias divisões de disciplina que você não utilizou ainda, então separe para essas 3 disciplinas de matemática que nós vamos trabalhar. O nosso nivelamento, tá começando hoje, terça-feira, então toda terça-feira a nossa primeira aula vai ser a aula de nivelamento, tá? A nossa primeira aula. E a segunda aula vai ser a nossa aula, tá? Dos conteúdos referente ao terceiro bimestre. E o que eu preciso, quem tá aí na sala, tá? Colabora aí com a professora, por favor. Presta atenção para poder ouvir bem, tá? Professora, se eu não conseguir fazer alguma anotação necessária no meu caderno hoje, vocês já sabem, meus amores, não consegue? Eu vou lá no YouTube, lá tá lá, Prof. Drica Juriti. Essa aula está sendo gravada, então vocês conseguem ir lá acessar e conseguem ver com calma depois dessa aula, tá ok? Se vocês não conseguirem fazer nenhuma anotação no caderno. Como foi pedido, né? Foi feito um pedido que esse nivelamento, que a gente continuasse falando um pouco de fração, para tirar algumas dúvidas referente à fração. Então, a nossa habilidade de hoje, que nós iremos trabalhar, vai ser a habilidade do 6º ano, matemática 10, resolver elaborar situações, problemas que envolvam adição ou subtração com os números racionais positivos na representação fracionária. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho de fração, tá? Só vamos relembrar algumas coisas do 6º ano, e aí nós vamos entrar com adição, vamos entrar com a subtração, vamos entrar e trabalhar com denominadores iguais, denominadores diferentes, calcular o mínimo múltiplo comum, tá? Que nós iremos estar utilizando no nivelamento. Estaremos utilizando no nivelamento. Essas informações que vocês estarão aprendendo aqui, também podemos usar também no números inteiros, que nós estamos vendo também, tá? Então, vamos lembrar o seguinte. Então, o que é uma fração? Então, a gente começa por essa palavra. Coloque a data do caderno direitinho aí para não esquecer, tá? Que hoje aqui é dia 24/8/2021. Pode escrever aí nivelamento. Fração. Então, vamos entender o que é uma fração. Então, fração é uma divisão entre 2 números. Então, essa é uma definição de fração. É quando eu tenho 2 números, eu posso fazer a minha divisão. Como é que eu vou fazer a minha representação matemática referente à fração? Então, a gente sempre faz uma representação
por uma letra, tá? Essa letra, ela representa, como eu falei para vocês, os números positivos. Então, vai representar aqui, ó, A dividido pela letra B. A minha letra A, ela representa o numerador. A minha letra B representa o denominador. O que ele representa na minha fração? O numerador e o denominador. Então, o denominador, vou começar por ele primeiro, tá? Denominador. Então, o que significa, né? Significado dele, mais fácil. Denominador representa a parte do todo. Então, ela representa uma parte inteira, representa o denominador. O numerador representa a parte utilizada, representa a parte comida e etc. Então, na verdade, nós temos que esse numerador está sendo o quê? Essa parte que nós vamos estar utilizando, ou essa parte que vai ser pintada, dependendo do meu desenho. Coloquei aqui, ó, representa a parte que eu estou comendo, a parte da comida. Então, um exemplo bem clássico para todo mundo, né? Se você tem uma pizza, a pizza ela representa a parte inteira. Se eu dividir ela em 8 partes, então eu tô dizendo que... Oi? Na verdade, a professora que está na escola, pode desligar o microfone, por favor? Porque fica fazendo uns barulhos. Quero desligar o microfone, por favor. Amélia, o Felipe está dizendo que está fazendo um eco. Desliga o microfone. Mas viu, Adriana, ninguém falou nada, tá todos em silêncio prestando atenção em você. O som não é daqui, deve ser lá de fora, então, que tá dando eco, mas as salas estão todas em silêncio, tá? Ou deve ser aqui da minha rua, então. Vou fechar, tá bom? Tá, fecha, por favor, tá bom? Aí qualquer coisa eu te chamo. Se tiver dúvida, Amélia, liga o microfone e me fala qual é a dúvida, tá bom? Fica combinado assim. Beleza. Tá, obrigada. Então, continuando aqui. Então, quando eu falei dessa parte da comida, então a gente tem um bem clássico, que é a pizza. Então, aqui, ó, se a gente for pensar, eu tenho a pizza. Então, a minha pizza, ela representa essa parte inteira. Eu vou pegar essa pizza e vou dividir em 8 partes. Então, vou aqui, ó. Vamos dividir em 8. Essa 8 partes que eu estou falando para vocês, eu estou dizendo que representa o todo da pizza, a parte inteira. Que no nosso caso aqui é o nosso denominador. Eu vou colocar aqui, ó. Número 8. O denominador. Vamos dizer que dessa pizza aqui, eu vou comer 3 pedaços da pizza. Então, eu vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, nós temos que eu tenho uma pizza que foi dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, eu comi 3 pedaços. Então, aqui nós temos 3/8, representando aqui a nossa fração. Se eu tivesse
No caso aqui, ó, chocolate. Então, vamos lá, ó. Uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, vamos dizer que eu vou dividir ela em... Então, nós temos 1, 2, 3, 4 partes. Então, tá aqui, ó. 4. Então, o nosso 4 que representa o valor total que foi dividido o chocolate. Vamos dizer que dessas 4 partes, eu vou dividir o meu chocolate com 3 amigos meus. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar por nome. Eu vou dividir pro Felipe. Eu vou dividir pra Maísa o meu chocolate. E eu vou dividir pro Vinícius. Não sei se ele tá aí. Tá? Então, eu vou dividir aqui meu chocolate. Então, cada um vai receber uma parte do meu chocolate. Então, o que acontece? Ó, eu tinha 4. Então, o que eu fiz? Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu estou indicando que eu dividi, que eu compartilhei cada pedacinho do meu chocolate. Pergunto para vocês, nesse momento aqui, ó, só nessa representação, entendeu o que é fração? Há alguma dúvida? Dúvida, Felipe? Não. O pessoal que tá aí na sala de aula, tem alguma dúvida que é uma fração? Que é essa divisão de 2 números? Aqui todos entenderam. Entenderam? Então, vamos continuar, então, aqui a nossa aula. Então, nós já temos o conceito, o que é uma fração. Então, nós já temos um conceito, que fração é uma divisão, que eu vou dividir, eu tenho um numerador e o seu denominador, até a gente ter uma noção do que é essa fração. Agora, eu vou pegar esse conceito de fração, vamos trabalhar agora com as operações matemáticas. E algumas coisas eu vou inserindo para a gente possa aprender. Nós temos 2 tipos de fração para ser trabalhada na operação matemática. Eu só coloquei adição e subtração. Primeiro, nós temos uma que é de denominadores iguais. Eu não tenho mudança no denominador. E eu tenho uma outra fração quando eu tenho denominadores diferentes. Que o número embaixo aqui, ó, eles não são iguais. Vou colocar um exemplo aqui para vocês de denominador iguais, para vocês entenderem. Então, vamos lá, meus amores. Então, eu tenho assim, ó. Então, vamos lá. Adição e subtração. Então, nós temos aqui, ó. Observe a seguir. Então, vamos aqui, ó. Primeiro exemplo. Calcular. Cinco nonos mais 2 nonos. Se a gente for olhar no nosso exercício aqui, ó. Como é que eu posso fazer uma representação desse meu cálculo? Eu posso representar ele através de desenho para chegar no resultado, ou simplesmente eu posso fazer o cálculo direto, um ou outro, tá? Isso vai ficar de acordo com vocês.
Porque tem aluno que tem facilidade de responder de uma forma utilizando desenho e tem aluno que tem facilidade de responder o exercício com a conta normal, tá? Fazendo o cálculo algébrico. Então, eu vou colocar as duas maneiras para vocês entenderem. Primeira coisa que eu vou olhar aqui no meu exercício é o seguinte, ó. Eu tenho que o meu denominador, então o número que está aqui embaixo, é o número 9. Então, ele está dizendo que o meu todo, que a minha parte total é igual a 9. Então, se eu representar em desenho, vou fazer uma barrinha aqui, ó. Eu vou dividir essa barra em 9 partes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. É isso que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes divididas. A minha primeira fração, que está do meu lado direito, eu tenho o seu numerador, o número 5. Então, eu vou pintar 5. Então, eu vou pintar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Eu estou pintando o meu desenho. Mas eu tenho mais 2 do meu lado esquerdo, que é o 2 nono. Então, eu vou pintar mais 2 partes. Então, eu vou pintar aqui, ó. Fazer um desenho aqui, ó. 1, 2. Se a gente for olhar aqui no nosso desenho, ó, aonde a professora colocou os tracinhos, aqui, ó, representa a fração de 5 nono. Se vocês olharem aqui onde está o asterisco, eu só tenho 2. Então, 2 nono. Se eu for contar quanto eu tenho no total, então eu passo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no total aqui, nós temos 7 nono. Aqui eu estou representando ele em forma de desenho, tá? O meu exercício. Professora, mas se eu quiser fazer a conta, eu quero aprender a fazer a continha. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 5 nono mais 2 nono. Então, presta atenção aqui, ó. Só posso somar o numerador se o número de baixo, que é o denominador, tiver o mesmo número. Como eu tenho aqui, ó, lado direito 9, lado esquerdo 9, eu só vou conservar. Não vou mexer com ele. Só vou somar quem tá lá em cima. Então, 5 mais 2... 7 nono. Agora, se vocês tivessem assim, ó. Vamos colocar um outro aqui. Vou colocar uma letra B. Se eu tivesse, ó. 5 sexto. 5 sexto. Mais 1 sexto. Só pra gente entender mais um pouquinho, tá? Então, o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, se o meu exercício pede, ó, eu quero que vocês calculem fazendo uma representação de uma figura o cálculo da adição. Se o exercício pedir. Então, o que nós temos que fazer, ó? Eu sei que eu tenho 6 do lado direito, no denominador. E eu tenho o número 6 do lado esquerdo do meu denominador. Então, eu estou dizendo que o meu todo, ele foi dividido em 6 partes. Então, eu vou fazer aqui, ó. Faço uma barrinha.
Vou dividir em 6 partes. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Grande aqui. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. A minha primeira fração que eu vou representar, eu vou ter que representar 5/6. Vou representar o número 5 no meu desenho. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou adicionar mais uma. Então, tá aqui, ó. Eu vou adicionar mais 1/6. Se eu contar quanto eu tenho no total, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui a fração de 6/6. Ok? Ó. Onde está os pauzinhos aqui? 5/6. E onde está o asterisco, eu tenho o valor de 1/6. Como eu estou trabalhando com adição, quer dizer que eu vou somar, eu vou unir todos os meus números. Professora, se eu quisesse fazer a soma algébrica, acabei de falar para vocês, ó, denominador igual, conservo o número que está embaixo, que é o número 6. Aí nós temos, vou somar quem está em cima, numerador, 5 mais 1, 6. Agora vem o seguinte, meus amores. Eu tenho aqui, ó, o número 6 no numerador e eu também tenho o número 6 no denominador. Quando eu tenho na minha fração os mesmos números, tanto no numerador como no denominador, nós chamamos de inteiro. Então, vai ser igual a 1. Eu posso pegar o numerador, por ser igual de baixo, eu posso dividir. 6 dividido por 6, 1. Isso representa o quê? Simplificação. Ou poderia fazer aqui, vou pegar aqui de baixo, ó. O número 6 e o número 6, eu posso dividir pelo próprio número 6. Ficaria isso aqui, ó. 6 dividido pelo número 6. Lembra uma coisa, meus amores. O que eu fizer no numerador, eu tenho que fazer igual no denominador. Então, nós temos 6 dividido por 6 vai dar 1. 6 dividido por 6 vai dar 1. Como, ó, repetição do mesmo número, então nós vamos indicar que representa um inteiro. Dúvida aqui? Não. Tranquilo até aqui? Uhum. Pessoal que tá aí na sala também tá tudo em ordem aí? Tá tranquilo? Eles estão dizendo que tá ok, Adriana. Tá ok? Então é o seguinte, meus amores, ó. Agora é meio-dia e 32. É que fica meio confusinho esse horário nosso. Já era que nem o outro, né? Então, nós vamos passar agora pro conteúdo do terceiro bimestre. Ok? E guarda aí o nivelamento. Na próxima terça-feira, nós vamos ver um pouquinho de subtração com o mesmo denominador. Vamos fazer a representação na forma algébrica, que é a forma com a operação. E vamos fazer a representação dela em forma de desenho. Então, vai ficar para a próxima terça-feira que vem. A gente continua, tá? Então, nós vamos começar agora a falar sobre números inteiros. Vamos continuar a nossa última aula, que nós temos que terminar ela, tá? Já me falaram que vocês estão sem o livro. Só vou avisar uma coisa para vocês, meus amores. Tem que trazer, ó. O livro de matemática vocês têm que trazer na escola.
Porque eu não tenho o Aprender Sempre volume 3. Então, eu preciso que vocês tragam o livro didático para a escola, para a gente poder trabalhar em cima dele. E vou aproveitar também para avisar vocês, como nós tivemos aí uma primeira semana a internet da escola não estava boa, o pessoal estava se organizando em questão da internet da escola. Então, eu deixei na sala de vocês o roteiro da atividade número 1, que é referente ao números inteiros. Então, eu preciso que todos vocês que estão na sala de aula façam essa atividade. Então, eu preciso que façam e me entreguem. Porque assim, eu não consigo ver aí se vocês aprenderam ou não. Então, eu preciso que vocês façam o exercício, tá? Abre na casa de vocês lá o roteiro, tá lá no grupo da sala de aula. Abrem, por favor, e façam a lição. Eu preciso dessa devolutiva dessa aula dos números inteiros, para a gente poder continuar, que eu vou entrar com adição, subtração, regras de sinais. Então, eu preciso saber o que vocês conseguiram aprender. Lembrando que na outra semana, que é a semana de vocês, eu já estarei retornando para a escola. Então, eu preciso que vocês façam, por favor, tá? Professora, aonde eu posso entregar esse roteiro número 1? Entrega via WhatsApp, entrega por e-mail, entrega lá no Google Class, quem já está lá. Então, por favor, eu preciso que me entregue essa atividade. É muito importante, tá? Quem tiver com o livro na mão, né, que a gente estava fazendo aí na última aula, quem tiver com o livro, seria na página 16. Adriana? Oi. A próxima aula é sua também aqui, né? Tá, porque eu vou pra minha sala agora e vai vir outro professor pra ficar aqui com você, conciliando aqui, tá bom? Tá bom, pode ir. Eu sei que eles vão se comportar direito aí dentro. Eles estão bem quietinhos, prestando atenção. Viu? Pena que não trouxeram o livro, né? Mas estão comportados. Tá. Eu sei que vão se comportar direitinho. Já que vocês não trouxeram o livro, eu vou fazer a pergunta para vocês e vocês respondem no caderno. Tudo bem? Então, vamos lá. Na última aula, nós estávamos no exercício número 4. Na última aula. Então, vocês tinham assim. Observe a imagem abaixo e responda as questões. Professora, Oi? a gente parou na B, na 4. 4B? A B a gente respondeu ou não? Não. Então vamos lá. É que eu tenho que ler o exercício porque eles estão sem livro lá, Felipe. Senão eles não vão saber responder. Então vamos lá, meus amores. Vocês tinham assim, ó. Quem tiver com o livro na mão, me acompanha. Quem não tiver com o livro na mão, preste atenção na pergunta e responde no caderno. Lembra, meus amores, que nós estamos fazendo assim, ó. Só pra gente relembrar como é que nós estamos trabalhando com o livro de vocês. Lembra que eu falei pra vocês que era pra colocar a página, eu não sei se todo mundo estava aí a página. Ai, não dá pra... Então, nós temos página 16, que nós iríamos trabalhar. Meus amores, tira uma dúvida para a professora, por favor. É nossa primeira aula de matemática ou não? Maísa? Maísa tá aí? Maísa, me tira uma dúvida. Essa semana é a semana de vocês, né?
Deixa eu perguntar. Eu já expliquei para vocês que são números inteiros ou ainda não? Não, tô perguntando. Quem tá aí no presencial, eu já expliquei o que é números inteiros? Sim? Já. Vocês... vamos lá, só vamos ilustrando aqui para não ficar perdida. Eu já fiz os exercícios com vocês do livro da página 16? Não. Então, na verdade, eu não dei aula para essa turma. Você estava na última aula, não estava? Então, vou começar a entender primeiro, tá? O que é números inteiros? Números inteiros é quando, presta atenção, meus amores, é quando eu tenho números positivos e quando eu tenho também números negativos. Eu vou pedir uma coisa para o 7º ano A. Tem aluno aí conversando. Eu tô ouvindo daqui. Tá barulho aí. Tô ouvindo barulho daí de dentro da sala. Não é nem aqui na minha casa. Então vamos lá. Prestando atenção. Silêncio e ouve a professora. Quando eu falo números positivos, é quando eu tenho sinal de mais. Números negativos é quando eu tenho sinal de menos. O número positivo a gente geralmente encontra no conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? É o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o infinito, tá? Então, na verdade, o números inteiro, ele está incluído, então, na verdade, ele está dentro do conjunto dos números naturais. O números inteiro. Quem está incluso desses números naturais, números inteiros? Somente os números positivos. Número natural não existe negativo, tá? Só vai existir negativo quando eu trabalhar com o conjunto dos números inteiros. Que nós representamos, que eu não coloquei na última aula da primeira turma, que eu represento pela letra Z, tá? O número inteiro. Então tá assim aqui, ó. Tá? Representa aí meus números inteiros pela letra Z. Sempre vai ser esse conjunto que nós vamos estar trabalhando. Aí acontece o seguinte, meus amores. Toda vez que eu falo em palavra positivo, número positivo, eu estou querendo dizer o quê? Que eu estou ganhando, que eu estou depositando. Então, representa esse número positivo no conjunto dos números inteiros. Quando eu falo número negativos, eu estou dizendo que eu estou perdendo ou estou devendo alguém. Então, exemplo. Vamos dizer que a professora Adriana pegou emprestado com a Maísa R$50. Então, o que acontece? Se eu peguei R$50 para a Maísa, quer dizer que eu tenho uma dívida com ela. E eu devo pagar essa minha dívida. Mas vamos dizer que a professora, ela esquece que ela pegou R$50 da Maísa. Então, eu ainda continuo com saldo negativo, porque eu não paguei a Maísa. Quando eu chegar nela assim, olha, Maísa,
Você me prestou 50 reais ontem, ó. Estou devolvendo tô devolvendo para você os 50 reais. Quando eu pagar os 50 reais para Maísa, quer dizer que eu não tenho mais dívida com ela. Então, quer dizer que eu posso falar que eu já estou do lado positivo, porque eu já não devo mais nada para ela. Boa tarde, Ingrid. Então, quer dizer que eu não devo mais nada para ela, porque, na verdade, eu saldei a minha dívida, tá? Então, é isso que representa esse número inteiro. Então, eu tenho uma parte que eu vou ganhar, que eu vou depositar no meu banco, ou simplesmente eu tenho um número negativo, quer dizer que eu estou perdendo, ou quer dizer que eu estou devendo alguém, ou, por exemplo, a gente pode falar de jogo de futebol, né? Então, eu posso falar que tem o meu, por exemplo, o meu time, que eu sou corintiana, é claro, né? O meu time, Corinthians, ele está numa posição favorável. Não está lá dos primeiros, mas ele está lá com saldo positivo, tá? Se a gente for olhar na tabela. Nós temos o quê? Que na tabela do jogo de futebol, vamos lá, vou pegar aí a Chapecoense. A Chapecoense, ela é a última da tabela. Então, na verdade, ela tem como fosse um saldo negativo, porque ela não está entre os primeiros com saldo positivo. O que diferencia o saldo positivo e o negativo na nossa reta numérica, tá? Então, vou para vocês entenderem aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Olha para a professora Adriana. Então, eu vou abrir meus bracinhos aqui para vocês entenderem, ó. O número positivo, tá? E o número negativo, como é que eu vou encontrar eles na minha reta, ó? O meu braço direito, ele vai representar o lado negativo. O meu braço esquerdo, ele vai representar o lado positivo. Aí você tem o seguinte, ó. Para separar o direito com o lado esquerdo, aqui eu tô com o braço aberto, a professora, eu tenho o meu corpinho aqui no meio, porque eu estou com o meu bracinho aberto. Então, esse corpinho do meio da professora, ele representa o quê? Ele representa o zero. Então, nós falamos na matemática que o zero, na reta numérica, ele é o divisor de águas. Na verdade, o que é? Ele divide o lado negativo com o lado positivo. Professora, eu posso perguntar uma coisa para a senhora? Aonde é que eu consigo ver esse lado negativo na minha vida e esse lado positivo também na minha vida no dia a dia? A gente pode falar sobre temperatura. A nossa temperatura, ela oscila, né? Ela não é uma temperatura que sempre está no mesmo patamar. Então, tem momento que ela está alta, tem momento que ela está baixa. Eu vou pegar do Rio Grande do Sul, que é mais fácil vocês entenderem. Geralmente, quando está no inverno, né? A temperatura, ela fica abaixo de zero. Então, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, geralmente a gente vê na televisão, quando a gente fala assim, olha, a temperatura está menos de 5 graus. A temperatura está menos de 2 graus. Acho que nas férias de julho, mostrou lá numa cidade, lá, acho que era no Rio Grande do Sul, caindo neve porque estava muito abaixo de zero. São Paulo é o extremo do sul. Se a gente perceber hoje, deve estar o quê? Uns 32 graus, uns 30 graus, 26 graus. Então, o que acontece? Nós estamos acima do zero. Geralmente, as madrugadas em São Paulo, tá? Se você não tem o hábito de assistir reportagem, geralmente, de manhã, dependendo do inverno, ou dependendo da região, em São Paulo, às vezes tem a temperatura abaixo de zero negativo. Então, tem determinadas regiões que ficam abaixo de zero, chega pelo menos a menos 2 graus Celsius, a menos 1 grau Celsius, acaba até chegando. E tem determinadas regiões, tá? Aqui dentro de São Paulo, que a temperatura ela começa lá por 3 graus Celsius, depois com o passar do tempo, essa temperatura vai aumentando, tá? Então, é uma maneira de a gente poder entender essa temperatura, tá? Da onde eu posso ver o negativo e o positivo. Lembrando, meus amores, que todos nós, tá?
como a professora e cada um de vocês, a nossa temperatura do corpo nosso, temperatura normal, é de 36 graus Celsius, tá? Pode estar a 37, ainda permanece uma temperatura normal. Passou dessa temperatura, nós chamamos ou de estado febril ou estado de febre, tá ok? Então, só para vocês terem uma ilustração. Então, é o seguinte, ó. Vou fazer a representação dela aqui para vocês entenderem. Então, na reta numérica, falando na minha linguagem, na nossa linguagem matemática agora, né? Que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Então, nós temos uma reta. No meio dessa reta, nós temos o número 0. E eu falei para vocês agora, ó. Lado direito vão ficar os números negativos. Do meu lado esquerdo, vão ficar os números positivos, ok? Então, essa é a diferença que a gente tem, tá? Então, no caso, ó, a reta numérica é como se tivesse a nossa régua comum, tá? A nossa mesma régua que a gente trabalha normalmente, tá? A única diferença são essas posições dos lados. Então, nós temos aqui, eles são números positivos, quer dizer que eles são maiores que o número 0 e do meu lado direito, eles são números menores que o número 0. Então, nós temos aqui, ó, eu tenho o número 0, então nós vamos ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Então, negativo todo para o lado direito, menor que o valor de 0. E quem são maiores que 0? Maior que o número 0. Então, nós temos na sequência 1, o número 2, o número 3 e o número 4 e assim por diante. Vocês podem estar pensando o seguinte, professora, na definição que a senhora colocou pra gente, a senhora colocou aqui o sinal de mais. Na reta numérica que a senhora colocou agora, eu não vejo o sinal de mais. Não há necessidade de colocar o sinal de mais. Quando eu só coloco o próprio número, eu já estou indicando que ele já é um número positivo. Então, eu não preciso colocar o sinalzinho de mais. Eu só vou colocar o sinal de menos para poder diferenciar que é um número negativo. Professora, mas se eu no meu exercício, se eu for calcular, e se eu colocar lá o número positivo, se eu colocar o sinalzinho de mais, está errado? Não, está correto. Se você me colocar uma resposta lá, mais 2, e se eu colocar só o número 2, é a mesma coisa. Se eu colocar o sinal de mais, se eu não colocar o sinal de mais. Qual o cuidado que eu tenho que ter? É quando eu estou trabalhando com número negativo. Aí sim, então vamos dizer que na minha resposta, o meu número fosse menos 5. E você me coloca na sua resposta o número 5 positivo. Então tem essa diferença, o que é positivo, o que é negativo. Então esse cuidado eu tenho que ter com o meu sinal. E eu não posso esquecer que quando eu tiver um número negativo, o sinal de menos, ele tem que aparecer na minha resposta. Então, isso eu não posso esquecer, tá? Agora, se eu tenho um número positivo, eu não preciso necessariamente colocar o sinal de mais.
Mas se você quiser colocar, não tem problema nenhum, porque não atrapalha o resultado no final. Tudo bem? Pergunto para vocês, há alguma dúvida sobre a regrinha de sinal? Sobre o positivo e o negativo? Não. Não? Pessoal que está aí na sala, há alguma dúvida? Há alguma pergunta? Não. Nenhuma? Beleza. Agora é o seguinte, vamos entender um pouquinho. Eu tenho que olhar o horário aqui para não perder. Vamos entender só um pouquinho aqui, tá? Daqui a pouco eu termino aqui e libero vocês. Falta 5 minutos ainda da aula. Vamos entender, meu amor, se eu trabalhasse com comparação. Se eu trabalhasse comparando os meus números positivos e os números negativos. Quando eu falo comparação, então vamos entender aqui, ó. Comparação. Quando eu falo em comparação dos números positivos, negativos, decimais, fracionários, nós utilizamos alguns símbolos que nós devemos relembrar ainda, tá? Então, quais são esses símbolos que nós usamos para comparar na matemática? Então, o primeiro símbolo que nós temos, tá? É o símbolo do maior. Nós temos um outro símbolo, que é o símbolo do menor. E nós temos o sinal de igual. Vou colocar uma setinha aqui. Sinal de igual. E eu tenho o símbolo de sinal diferente. Quando eu coloco o sinal de maior, eu estou indicando que eu tenho um número que é maior que o segundo. Como é que eu faço essa... professora, como é que eu sei que é o símbolo de maior? Quando é que eu sei que é o símbolo de menor? Uma dica para vocês nunca mais esquecerem. Isso. Faz um corte. Eu tenho o número 7 e eu faço um cortinho e eu tenho o número 4. Então, não tem como errar quem é maior e quem é menor. Então, passa um traço. Se formar o 7, eu sei que é o número maior. Se formar o número 4 no meu símbolo, eu sei que é o número menor. Como é que eu entendo dessa comparação? Eu sempre vou comparar, meus amores, do lado direito para o lado esquerdo. Eu nunca vou comparar de esquerda para direita, tá? Eu vou comparar sempre a minha direita, que é o meu ponto de partida, com a minha esquerda, que é o meu ponto de chegada, na hora que eu faço essa comparação de dois números, tá? Se eu tivesse assim, ó... Então, a gente não vai ter nada agora, tá? Porque falta 2 minutos para acabar a aula.